Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 1 do nosso podcast, o Liberal Podcast, o podcast da Rádio Liberal. Meu nome é Mac Gregor. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que nos acompanham, agradecer a equipe da rádio, agradecer a todas as pessoas que ainda vão participar conosco. É um prazer imenso estar aqui. E hoje, como episódio número 1, a gente traz um tema muito importante que tem trazido muita atenção hoje, não só na nossa comunidade, não só na sociedade como um todo, que fala muito sobre a qualidade de vida, saúde e bem-estar, e é um tema que ele vem se desenvolvendo e vem chamando muito aonde passa, que é a corrida de rua. Hoje o tema central do nosso podcast é a corrida de rua da saúde à competição. E hoje nós temos como convidado uma pessoa que é muito bacana, ela tem uma expressão muito legal aqui na nossa comunidade, é uma pessoa que também tem feito muito junto a essa modalidade. Ele é um cara que divulga muito as suas ações, traz muito junto ao que ele faz hoje quanto profissão e também pela forma que ele trabalha a qualidade de vida e a saúde. O tema de hoje, como eu havia falado, é direcionado a trazer um pouco mais de conhecimento, assim como todo o nosso podcast, vai ser trazer conhecimento, trazer de uma forma leve, que a gente consiga conhecer um pouco mais das pessoas aqui da nossa comunidade. E hoje estamos com um convidado muito bacana que tem um conhecimento vasto na modalidade. Ele vai nos trazer um pouco mais sobre a sua história, vai trazer um pouco mais sobre como a modalidade impactou na sua vida e também vai falar um pouco do evento que ele organiza junto à sua equipe, que está na 7ª edição e desde a primeira edição tem sido um sucesso e a tendência é crescer cada vez mais. Cairo Ribeiro, seja bem-vindo. Boa noite, Mac. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado por ser lisonjeado aí por ser o primeiro convidado do teu podcast. Boa noite a todos. Beleza, show de bola. Então, pessoal, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da vida do Cairo, sobre como ele se tornou hoje o Cairo que nós conhecemos, desde a sua formação, como é que ele veio se desenvolvendo, como é que foi o seu início até hoje, a história que ele construiu. No próximo bloco. Quem é o Cairo Ribeiro? Cairo Ribeiro. Cairo Ribeiro é um cara de 40 anos, casado com a Bárbara, pai do Murilo e da Marília. Eu sou profissional de educação física, proprietário da Atividade Academia, apaixonado pelo esporte. Gosto muito do que eu faço, gosto muito das escolhas que eu tive na minha vida aí. E além do esporte, a minha família, A família é o que a gente valoriza e que é muito bem. Ah, que bacana. Hoje, quando a gente fala o Cairo, o pessoal já fala, é o Cairo da Atividade, né? E aí, hoje é muito bacana ter essa referência, né, Cairo? Cara, é legal. Sabe que quando eu abri a academia, eu pensei no nome que não tivesse essa referência. Quando eu vim morar pra cá, há 16 anos atrás, as academias eram tudo relacionada ao nome da pessoa. E quando eu fui quando meu irmão publicitário foi pensar no nome, eu falei, cara, eu quero um nome bem italiano, uma coisa bem simples, para o pessoal não fazer referência ao o Cairo da Atividade. Mas hoje não tem como não relacionar, A gente tá aí há anos com a academia e o pessoal sempre relaciona, Sim, e isso é muito bacana, Tu ser reconhecido pelo teu trabalho, mas hoje tu trouxe, essa questão, eu não queria ser reconhecido pelo nome da academia, mas hoje não tem, Hoje todo mundo te conhece como o Cairo da Atividade e hoje a ideia é justamente essa, O pessoal conhecer mais sobre o Cairo. Não é só o Cairo da Atividade, o Cairo tem bastante conteúdo, tem bastante história e hoje chegou até aqui. Cairo, de onde é que tu é? Que agora tu comentou. Tu é natural de onde? Que eu sou natural de Guarani das Missões, lá na região noroeste lá. Morei muitos anos em Santo Ângelo, Meu pai, quando a gente era novo, ainda foi transferido para lá. E eu me formei em Passo Fundo, Dei uma peregrinada aí, comecei a faculdade em Cruz Alta, na época que eu estava no Exército. Aí na metade do ano, do período do Exército, abri a Faculdade de Educação Física em Santo Ângelo, comecei de novo em Santo Ângelo e no final acabei concluindo em Passo Fundo, que meu irmão morava lá. E aí eu fui morar com ele para fazer companhia para ele, também peguei uma faculdade com um pouquinho mais de bagagem aí. Sim. E para sair de casa, Foi meu primeiro voo fora de casa. Sim. E me diz uma coisa, cara, o teu objetivo sempre foi educação física desde pequeno? Como é que era assim? Na escola eu praticava, eu quero ser educador físico. Na verdade, eu sou, como eu falei, apaixonado pelo esporte. Eu acho que meu pai tem uma parcelinha de culpa nisso, porque eu falei que ele foi transferido, ele era educador físico, Ele também foi professor de educação física e na época nós somos em 3 filhos. A mãe com o mais novo, com o mais velho, e o Cairo ia junto com o pai para as aulas, o pai ia, quando ele dava aula de noite, eu ficava junto com ele. Então ali eu acho que eu criei um pouquinho mais do gosto do esporte, eu também acho que era o mais agitado dos 3. Então
o pai tem uma grande parcela nisso, né? Então, acredito que eu segui um pouquinho da profissão dele, depois ele se tornou, ele foi fazer direito, virou delegado, mas o gosto pela educação física, eu acredito que quem plantou a sementinha lá foi o seu Cairo Ribeiro, que é o meu pai. O nome do teu pai é Cairo Ribeiro também? Isso, justamente, Cairo Adalberto Abreu Ribeiro. Que legal. Então hoje tu pegou a referência dele quanto pessoa, né? Quanto pai, quanto profissional e também ainda levou o nome dele, né? É isso aí. Cara, isso é muito bacana. E hoje a gente vê muito disso, né, cara? A pessoa tem essa origem, né, da profissão através dos pais, através da educação, através do ensino, né? Isso é muito legal. Cairo, hoje tu trouxe um pouquinho, né, da tua fala sobre a questão do esporte. E como o tema central hoje da nossa conversa, né, é a corrida de rua, trazendo a transição da saúde até a competição, né, que eu acredito que deve ter sido um dos teus casos, eu te pergunto, né, até para o pessoal que está em casa saber um pouquinho mais, está nos ouvindo através do Spotify, nos assistindo nas redes sociais, como é que surgiu esse teu interesse pela corrida de rua, né? Como tu disse, né, praticou vários esportes, mas a corrida de rua, como é que virou a tua paixão? A corrida de rua é uma das minhas paixões, né? Eu sou apaixonado pelo esporte de modo geral, como educador físico, mas também tem o dedo do seu Cairo lá. Porque lá com 6 anos ele me inscreveu numa prova que se chamava Largue o Cigarro Correndo, e eu fui o atleta mais novo a completar a prova. E aí naquela ocasião eu ganhei medalha de atleta mais novo, e eu devo ter incomodado pra caramba, porque eu dormia com a medalha, eu ia pra escola pra medalha, no outro ano só deu criança na prova, porque eu fui o cara, mas eu participo de competições de corrida desde os 6 anos. Depois, quando a gente se mudou para Santo Ângelo, eu tenho um cara também que é uma referência para mim na área, que é o meu professor de educação física, ele foi meu professor na escola, ensino médio fundamental e também na faculdade, que é o Carlos Kemper, depois se tornou meu chefe, também trabalhei com ele em período, e ele também é um cara apaixonado pela corrida, ele sempre dava uma nota extra para quem corria e eu sempre ganhava essa nota extra. Posteriormente, né, depois de formado, eu tive uma aluna minha que se chama Luciana da Luz, que ela é corredora profissional, e ela fazia hidroginástica comigo, natação, e ela dizia, professor, quando é que tu vai voltar a correr? Quando é que tu vai comigo? E quando eu vim para Guaporé, me despedindo dela, ela falou, professor, um dia eu quero ir lá correr numa prova tua. Que bacana. Então ela também tem uma parcela na nossa prova aí, que ela foi uma incentivadora lá quando eu me formei, logo no começo. Cara, qual é o nome dela? Luciana da Luz. Luciana da Luz. Luciana, um abraço pra ti. Que bacana, Cairo. Hoje a gente vê, né, principalmente que tu traz das referências, né, que a Luciana, né, teus professores, antigos professores, foram transformando o teu gosto, né, e tanto que a gente encontra hoje os corredores, as pessoas que, nunca vou correr, não me interesso, vou caminhar, vamos ver, depois eu vejo, né, que as pessoas sempre vêm com aquele interesse, né. E isso é muito bacana ouvir a tua história, porque pode ser a história de uma pessoa também, né? Hoje a gente comenta muito, minha história e tal, e tem muitas pessoas que têm uma história muito parecida com a nossa. Acredito que hoje as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, podem ter alguém, né, dentro da nossa audiência, né, que tem uma história parecida contigo e se identifica, né? E isso é muito bacana. E hoje, Cairo, a gente sabe, né, que a tua vida, assim como de muitas pessoas, ela é muito agitada, uma correria sem fim, né? E hoje, além de atleta, né, que tu pratica diversos esportes e hoje também tem a questão da corrida como, acredito, um foco central, né, dentro das tuas atividades, mas tu é atleta, empresário, educador físico, pai de família, né, que isso também tu nos comentou agora no início, e também hoje tu pensa muito, planeja, como é que tu consegue organizar tudo isso na tua vida, né, porque são N atividades, não é só uma atividade, é muita coisa, né. Que é bem o que tu falou, é organizar, né? A gente cobra bastante isso dos alunos, né? Que tu não pode deixar a atividade física como se sobrar tempo. Então, como o resto da tua rotina, o tempo que tu vai ficar com o filho, o tempo do teu horário de almoço, o tempo que tu vai dedicar a cada uma das empresas, o tempo que tu vai dedicar pro teu treino, né? Então é questão de organização. Eu sei que a minha rotina é bem quebrada, até minha esposa me cobra bastante isso, que não é fácil de acompanhar, porque um dia é um horário, outro dia é outro horário. Mas eu tento sempre dedicar o tempo de treino em tal horário. Se eu não consigo conciliar, eu tento recuperar em algum horário. O tempo de ficar com as crianças, né? Como a minha rotina como profissional da área e também empresário. À noite, geralmente, é muito corrida, né? E é o horário que eles ficam mais em casa. Então, eu dedico 2 manhãs a ficar com eles. A gente consegue, eventualmente, quando eu vou ter um dia mais corrido, almoçar junto. Então, é questão de organizar mesmo. Sim. A gente sabe que a rotina do adulto não é tão fácil assim, né? E como tu disse, 2 empresas para gerir, bastante percalços aí, né? A gente tem, enfim, bastante funcionário. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa que me dá
essa tranquilidade de eu não estar lá, né? Uhum. E a academia estar funcionando bem. Então, é só questão de organização. Desde o treino até o tempo que tu fica com a família, o tempo que tu vai dedicar. Às vezes a gente acaba se passando, né? Quando assume Uhum. muita responsabilidade, como nessa época da corrida ali, falta hora no dia. Sim. Mas tudo flui, depois tu recupera, vai ter hora para outras coisas, não dá para deixar de fazer as coisas principais, né? O que a gente consegue protelar, a gente protela, mas questão de organização, organiza da melhor maneira possível. Que bacana. E hoje é interessante também, né, cara, que, por exemplo, a tua esposa te dá suporte, ela entende, né, a tua rotina, a tua equipe é uma equipe também que é qualificada, consegue te dar tranquilidade para fazer isso, né. Hoje a gente vê muito disso, né, a pessoa comenta, cara, eu não tenho tempo. Eu tenho 24 horas e se eu tivesse 27 horas, eu ainda teria essas 27 horas ocupadas, né. Então, isso que tu nos traz é muito importante sobre a questão do planejamento. Também, no próximo bloco, né, a gente vai comentar muito sobre a corrida em si, né, o início da corrida, a prática esportiva, como incentivar essas pessoas, né, que estão hoje iniciando nossa prática esportiva, hoje também no teu papel de atleta, né, acredito que tu teve um início e até chegar hoje no nível que se tem, né. Então, isso que tu nos traz é muito importante, né, a questão do planejamento. Caio, se hoje, né, te trazendo um exemplo, a pessoa chegar para ti, cara, tá difícil, eu te vejo correndo, eu vejo o que tu posta, eu vejo as pessoas praticando, eu tenho um sentimento muito forte de fazer. O que tu traria assim, cara? É isso, é planejamento? É rede de apoio? É um incentivo? Como é que tu falaria sobre? Cara, eu cobro sempre o primeiro passo, né? Não adianta tu querer fazer uma corrida de 21 quilômetros se tu não corre uma vez na semana. Não adianta tu querer se desafiar a fazer um triatlo ou alguma modalidade se tu não treina. Então, começa primeiro a treinar, começa a tomar gosto. Nada é muito prazeroso no começo, né? Desde a musculação, o pedal, que é algo que eu tô fazendo, a corrida. Então, no começo ele é mais maçante até tu pegar gosto pelo negócio. Então, tem que insistir um pouquinho, né? Dá o primeiro passo, começa a treinar, para depois pensar em se desafiar numa competição ou depois pensar em fazer igual o cara que tu vê no Instagram ali, né? Que não é tão simples assim. E às vezes nem sempre o que a gente vê no Instagram é o que realmente a gente vê na rotina, né? Então é importante a gente levar para nossa rotina isso, mas tentar dar sempre o primeiro passo para depois futuramente se desafiar de outra maneira. Bacana. Então tá, pessoal, no segundo bloco a gente vai ver um pouquinho mais sobre a modalidade. O nosso convidado de hoje, o Cairo, vai explicar como é que a gente procede, né? Assim como ele comentou agora, a questão do início no prática esportiva, como é que a gente procura um profissional, como é que a gente faz toda a transição também da saúde até a competição. Aproveitando a oportunidade, vocês que estão nos assistindo, novamente, muito obrigado, as pessoas que estão nos ouvindo, e hoje, né, a gente pede, né, que vocês continuem conosco, sigam conosco, nos acompanhem nas redes sociais, que no próximo bloco a gente vai trazer muito mais sobre a corrida de rua. Vai ser um momento muito interessante. Cairo, a gente terminou no outro bloco, né? No último bloco, comentando sobre essa questão da corrida, né? Sobre a pessoa observar, cara, eu vi aquele cara lá correndo, vou correr também, né? Cairo, hoje nos traz aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, o que o corredor iniciante precisa fazer, né, com todo cuidado e segurança, para poder iniciar a sua prática de atividade física, a sua prática da corrida de rua. Como é que faz? Como é que a corrida é o esporte mais democrático, né? É um movimento natural do ser humano. Quando a gente é criança, a gente corre. Quando praticar qualquer esporte, a gente pratica a corrida. E é o esporte mais tranquilo, mais democrático de se fazer. Mas, para competir, para fazer uma prova, a gente tem que ter bastante cuidado, né? A questão de treinamento, de saber os seus próprios limites, a pessoa que está começando ter esse cuidado de procurar um profissional para acompanhar. Mas eu sempre julgo que o melhor balizador é a pessoa se conhecer, né? Saber o quanto ele está treinado, o quanto ele consegue fazer. Então, só treinando tu vai saber o teu limite. Então, eu acho que o maior balizador é a pessoa se conhecer e saber o que ela já tem de histórico, o que ela já treinou e o que ela pode chegar. Sim, bacana. E hoje também a gente fala muito sobre a questão do cuidado, né? A prática de atividade física, não só a corrida de rua, mas, por exemplo, vou jogar uma bola no final de semana, né? A gente sabe da questão das lesões, a gente sabe como é que a questão da alimentação antes, né, é tão importante, a alimentação depois, qualidade do sono, né? Isso também é muito bacana. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso, né? Quais as dicas diretamente focadas nisso, né? Cara,
tem que dormir mais, tem que se hidratar, que é importante, a gente sabe que no verão, né, é um pouquinho mais complicado. O que tu acredita que seja importante, assim, de início na prática de atividade da corrida de rua? Na corrida de rua eu preconizo que os pilares é tu ter um bom calçado, né? É tu procurar um local adequado para te treinar, né? Tu não vai sair correr num lugar escuro de noite, não vai sair correr numa descida se tu não tem um bom preparo. Então tem um cuidado disso. Ó. Onde é que tu vai correr? Qual é que é o teu suporte, né? Tu falou da hidratação, que é algo que tu não tem como abrir mão, tu tem que estar bem hidratado. A alimentação e o descanso é um pilar para todas as atividades, para todos os esportes, né? Então isso não tem como tu na corrida também tu abrir mão. A gente sabe que não tem como tu participar de uma prova virado de uma gandaia, né? Sim. Não tem como tu ir participar de uma prova sem ter se alimentado bem. Então os pilares é isso. Tem que saber o calçado que tu tem, aonde que tu treinou, e te alimentar e dormir bem é pilar para qualquer prática esportiva, né? A gente sabe que hoje, né, Caio, pela corrida de rua ser democrática, como tu mesmo falou, né? As pessoas não têm, algumas têm também por conta dessa transição, né? Comecei a correr pela saúde, indicação médica. Quando vê, foi indo, virei competidor. Só que é aquele competidor que tem um tempo legal, né? Que faz uma meta legal, mas não tem esses cuidados que um atleta realmente tem, né? A gente sabe que hoje tem aquela diferença entre corredores e atletas. Qual a diferença do corredor e qual é a diferença de um atleta? O que tu acredita que seja? Eu acredito que, além do biotipo, além da dedicação, o cara tem que ter um empenho maior, né? Para desempenhar de melhor forma. A gente tem o atleta profissional e o atleta amador, né? Grande parte, por exemplo, da nossa competição, do pessoal que vem para as provas de corrida, são atletas amadores. São aqueles caras que praticam a corrida como o seu hobby, como algo prazeroso, não estão lá para bater RP a toda a prova, não tá lá pelo primeiro lugar, ele tá lá por conquistar uma nova distância ou para competir mesmo um desafio pessoal, né? Então, o atleta de ponta, ele vai ter uma rotina totalmente diferente do atleta amador, atleta que vai lá para brincar. O atleta de ponta vai ter 2 treinamentos diários, tem todo aquele cuidado com musculação, com nutricionista. O atleta amador, às vezes, ele não tem tanto cuidado, né? Por isso que a corrida é bem democrática. Quem foi numa corrida de rua, quem presenciou a nossa prova ali, viu que é um dos nossos atrativos também, né? Que tem gente de todos os biotipos, de todos os pesos, tamanhos, medidas, idades. Então isso que é legal da corrida, que não é só o keniano que vai correr, Sim. que o Caio corre, que o Mac corre, que qualquer um pode participar dentro dos seus objetivos. Mas o que diferencia o atleta de ponta do atleta amador é isso, é o tempo que ele vai dedicar de treinamento, é o acompanhamento que ele vai ter de profissionais para ter um rendimento maior, né? Então a gente sabe que alguns biotipos favorecem, que são os caras que vão chegar na ponta, mas tem outros fatores também que são predispositores para isso. Não é porque o cara é magrinho, é seco, que vai ser campeão. Não, ele tem que ter toda uma disposição de treinamento, tem que cuidar da alimentação, descanso, reforço muscular, tudo para evitar uma lesão e para conseguir chegar nesse alto rendimento. Sim, que bacana. Uma coisa que tu falou agora que também é bem interessante, a gente se recorda que há anos atrás, né, a gente via aquelas corridas, grandes corridas São Silvestre, a gente via aquele biotipo que já era um pouquinho mais diferente, era um padrão de biotipo, né? E hoje a gente vê que dentro das corridas que a gente presencia, né, e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o evento que tu organiza, a gente vê que as pessoas têm esse foco realmente da saúde, do olhar sobre o bem-estar e tudo mais. Só que a gente sabe que durante o treinamento, como tu trouxe mesmo, né? Tem regramentos, às vezes tem que abrir mão de certas coisas, porque, por exemplo, né? Hoje eu terminei meu dia de trabalho, tô exausto, vou para casa descansar. Mas eu tenho que treinar. Como é que a pessoa pode conciliar isso, né? A questão mental, o foco, que eu acho que é bem bacana, né? A motivação, né? Como é que tu acredita assim? Comecei a correr hoje, vou trazer um exemplo. Comecei a correr hoje, os 2, 3 primeiros dias foi legal, mas aí eu comecei a me desmotivar. O que tu acredita que possa ser um fator de motivação para essa pessoa que está iniciando hoje? Exemplo, agora, vou começar hoje. Fator motivacional. Eu acho que tem N fatores, né? A questão do que tu falou, né? Do psicológico, às vezes o pessoal tá querendo desaparecer de alguma coisa, a corrida serve como uma terapia, às vezes a pessoa tá buscando um corpo mais saudável, quer gastar um pouco mais de caloria, a corrida ajuda para isso também. Às vezes a pessoa quer se desafiar a encarar algum desafio, que é
o meu maior motivador é isso, né? Eu sempre tento buscar um desafio novo, ou seja, numa prova, ou seja, numa nova modalidade, ou num outro trajeto, né? Que hoje existem corrida de rua, corrida de trio, a cross trail, corrida de obstáculo. Então, dentro da modalidade existe um leque grande, então a gente sempre busca um novo desafio, uma nova modalidade. Então, a corrida de rua pode servir para diferentes objetivos, né? A gente sabe que para fins terapêuticos, aí o pessoal corre para desestressar. Tu falou agora que, tô cansado e tenho que treinar. Não, o corredor, quando tá cansado, para descansar, ele vai treinar. Legal. Às vezes a gente tá cansado mentalmente e o treinar, tanto na musculação, seja no esporte que tem prazer, quanto na corrida, é a hora de tu relaxar. Então, o corpo relaxa, a mente relaxa, fazendo atividade física. No domingo, agora eu acordei exausto do evento, a gente foi dormir 13 e pouco da manhã, era 7h30, eu acordei, eu falei pra minha esposa, acho que eu vou treinar. Ela falou, tu tá louco, para com isso. Eu falei, cara, daí ela me segurou, porque realmente foi aquela coisa que eu falei antes, né, tu tem que saber o teu limite. Então ali eu tava com o corpo bem cansado, tava a fim de treinar, mas agora não era a hora, segura, tem um dia corrido ainda pela frente. Mas o atleta tem muito disso, né, a gente acaba treinando para descansar, né, o nosso momento de lazer, o nosso momento de terapia, então é o treino. Que bacana. E até era uma das falas que eu ia te trazer, né, sobre a relação da saúde mental, a saúde física e a corrida, né? Grande parte das coisas que tu nos explicou agora, né, que é o momento de lazer, de desopilar, né, para poder, eu tô cansado do dia, vou correr, porque é o meu momento de lazer, né? Tem muita gente que usa, né, a atividade física como esse escape. Às vezes, a gente também na academia tem muito isso, né? É a hora de tu socializar, é a hora de tu relaxar. Tu vê vários grupos na academia, né? Por exemplo, o cara tá de fone ali, ele tá ali pra levantar peso e não quer interagir. O cara que já chega falando alto é o cara que tá ali pra socializar. E às vezes a gente procura a atividade física pra esse fim também, né? A corrida da mesma maneira. Tem gente que prefere correr sozinho, porque é a hora dele resolver os problemas dele, dele acertar os pormenores dele. Tem gente que reúne o grupo e vai para fazer o treinão junto, serve como motivador para um, para outro, mas também para socializar. Então, é muito utilizado, né? A gente sabe que tem gente que, por exemplo, né, a gente tem casos de pessoas que usam a corrida como um tratamento para sair de algum outro vício, né? Sim, se torna o vício da corrida. Mas a gente tem um campeão nosso aí, que ele vem em várias provas, o Jurandir, ele buscou a corrida como forma de um tratamento e hoje ele é multicampeão, já ganhou mais de 300 provas, ele vem aqui na nossa prova, todas as provas que ele vem, ele ganha, então é um cara sensacional, é um baita exemplo também para isso. Então, em N áreas, né? Diferente tipo de pessoa, mas sempre tem um fundo psicológico aí, para algum propósito ele serve, né? Sim. Tu falou lá no início, quando tu tava te apresentando, né, comentando um pouco sobre a questão lá do teu pai, de ser tua referência hoje quanto ao esporte, né? Tu falou que a primeira corrida que tu participou foi Corra para Largar o Cigarro, é isso? Isso, Largue o Cigarro Correndo, era da prova lá em Guarani. Até o meu pai, como ele era profissional de educação física, ele era na época secretário de esporte, se eu não me engano, e ele foi responsável pela prova lá. Né? E Largue o Cigarro Correndo era o nome da corrida, não existe mais, mas foi a primeira prova que eu corri, com 6 anos de idade. Que bacana. E até o próprio nome tem uma relação, Largue o Cigarro Correndo ou Corra para Largar o Cigarro, né? Justamente, era mais sentido, é bem bacana. Legal. A gente sabe hoje que também tu trouxe sobre a questão dos vícios, né, Caio? A corrida é um vício legal, mas a gente sabe que todo vício, em determinado ponto, ele tem o seu malefício. O que tu consegue nos trazer hoje quanto a esse limite da corrida? Porque hoje, por exemplo, trouxe o exemplo do teu evento no final de semana. Passei todo o final de semana até as 3 da manhã, no outro dia acordei e vou correr. Só que, e o teu corpo? Como é que age? O que tu acredita sobre isso? Cara, a gente vê isso diariamente, né? Inclusive na véspera da prova a gente teve bastante gente cancelando inscrição porque teve uma lesão por fadiga, teve uma lesão por... Então vem ao encontro do que eu falei antes. A gente tem que se conhecer e tem que nos respeitar, né? Tem um momento que tu vai dizer, cara, eu quero, mas meu corpo precisa descansar. Eu quero fazer uma distância maior, mas hoje não vai rolar. Hoje é o dia. Então não adianta tu insistir que tu vai gerar uma lesão. Tem todo aquele cuidado que tu falou. Ter uma preparação física adequada, ter um reforço muscular adequado, ter uma alimentação e um descanso legal. Não adianta tu querer
passar etapas, né? Pular etapas. Não adianta eu corro 3 km e querer me inscrever numa prova de 21 que não vai funcionar. Alguma coisa errada vai acontecer. Experiência própria. Né? Então, respeitar o seu limite, se conhecer é o melhor caminho. Mas a gente vê que tem bastante gente que se empolga e acaba ultrapassando. Daí vai para lesão, vai ter cuidado, então vai atrapalhar todo o teu resto de treinamento. Então, às vezes é bom retroagir um pouquinho para te conseguir dar sequência, conseguir evoluir no esporte, na corrida, em como qualquer outro esporte também, né? Sim. Tem o seu limite, respeitar o seu corpo. Perfeito. E até essa quebra do limite, se ocasiona uma lesão, né, como tu trouxe, pode ser um fator desmotivador. Me machuquei, a pessoa passa um tempo parado e a gente sabe que o processo de recuperação é bem mais complicado, né? E uma coisa que tu traz que também é muito importante, né, e eu acredito que tu possa falar um pouquinho mais sobre nós, né, para nós, né, é a questão de toda essa bateria de exames, né? Consultar com um cardiologista, vamos ver como é que tá legal o exame de sangue, né? Porque, como eu te disse, a pessoa viu na TV, olha lá o evento dos caras top, mas essa pessoa não se conhece. Isso aí é importante, cara? Muito importante, Mac. Até a gente briga, assim, né, com o pessoal que é atleta, que a gente investe no tênis, a gente investe no óculos, a gente investe no caramba e no teu principal bem, né? Que é o teu corpo, teu bem-estar. Tu fez o quê? Isso é exemplo de um outro amigo meu que na primeira prova de triatlon que eu fiz, que é o Ricardo lá de Passo Fundo, ele cobrou isso do pessoal e falou, cara, ninguém vai participar da minha prova se não fizer esse exame comigo. Perfeito. E aí a galera foi questionar e falou, vocês cuidam lá, a bike de vocês levam no melhor mecânico. O tênis que vocês têm, vocês pagaram uma fortuna. E vocês vão se opor a fazer um exame? Eu tenho certeza que não. Então todo mundo baixou a bolinha e foi fazer, que é realmente o que a gente cuida, né? A gente cuida para ter a melhor roupa, ter a melhor... E aí, o teu bem maior, que é o teu coração, o teu corpo ali, tu tem cuidado, tu tem ido atrás de ver como é que tá. A gente sabe que não salva, mas te diz como é que tu tá, que tu pode melhorar, o que tu pode fazer. Sim. Se tu tá realmente na condição que não é por tu ter feito o exame que tu não pode vir a ter alguma intercorrência, né? Sim. Mas que ele te ajuda a mensurar como é que tu tá, com certeza, é importantíssimo, né? Sim, e até a gente vê hoje a questão da tecnologia, né, Cairo? Porque... digamos, quando tu começou a correr, lá quando tu tinha 6 anos, era uma tecnologia, tinha um tipo de exames, né? E hoje a gente sabe que a tecnologia avançou muito, né? A questão de medicina, principalmente. Hoje tu vê, fazer um exame de sangue, tem tudo ali. Questão de lesão, vitaminas, isso e aquilo. Às vezes eu acho que até uma pessoa, por exemplo, tô tendo câimbras seguidas, mas nunca fez um exame para ver essa questão das vitaminas, né? A gente fala muito sobre alimentação, né? Às vezes é tão simples, né? Citando isso que tu falou das câimbras, nos meus períodos de treinamento aí para um triatlon, eu fui atrás da nutricionista, né? E ela me deu uma dieta lá, eu comecei a treinar, no meio do treino começou a ter câimbra direto. Eu cheguei, não consigo, o que aconteceu? E ela falou, o que tu mudou? Tá fazendo a dieta? Eu falei, mas tu tirou o sal? Eu falei, claro, reduzi, né? Por quê? Tu tá tendo muito mais suor, tu tá transpirando muito mais, tu tem que ter absorção de líquido, não adianta tu ingerir. Lógico, ela perguntou se eu tava ingerindo bastante líquido, ela perguntou se eu tava cuidando da alimentação, e aí chegamos no ponto que ela disse, cara, tu tirou o sal da tua alimentação? Eu falei, sim, o sódio é muito importante pra tua absorção, né, pra te segurar. Eu falei, eita, daí voltei, então, eu achando que tava fazendo certo, tava fazendo errado. A profissional me indicou, disse, não, cara, tá aqui teu erro. E às vezes é uma coisa simples, né? Sim. É um cuidado, às vezes, de um tênis adequado pra tua pisada, às vezes é o sal que tu tirou da comida, às vezes tu não tá hidratando o suficiente, então é uns cuidadinhos que vão te prejudicar no teu resultado, que tu, procurando o profissional certo, de repente tu identifica, ou procurando o exame certo, tu vai conseguir identificar, né? E isso é bem bacana, né, cara? Tu ter esse acompanhamento, porque o teu rendimento também não é só a tua parte, mas também os profissionais te acompanham, os dados, né, que as pessoas, os profissionais te apresentam. Eu acho que isso é muito legal. Cairo, a gente vai falar, né, e todos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo no Spotify, Night Run, né? A gente vai tratar agora no próximo bloco de um evento que já está na sua 7ª edição, né? Foi a 7ª edição durante esse ano, e a gente quer saber um pouquinho mais, né, como é que construiu. Então, pessoal, no próximo bloco a gente vai falar sobre a Night Run aqui de Guaporé Night Run, realizada pelo Cairo, pela toda a sua equipe, né, da Ativitar, contar um pouquinho da história dela, como é que ela iniciou e hoje como é que ela é, o sucesso que ela é e qual a expectativa também para os próximos anos. Fique conosco aqui no Liberal Podcast. Cairo, então a gente comentou no outro bloco, né, sobre a questão do início da corrida, prática esportiva, como é que tudo inicia e como é que tudo se finaliza até o período da competição.
E hoje, né, tu junto com a tua equipe, tu tá nos trazendo a 7ª edição de um evento que foi bem construído, bem consolidado, mas eu acredito que lá no início também tu teve algumas dificuldades para chegar nesse sucesso. Guaporé Night Run, Caio, como é que foi o início da organização, a ideia da criação, né, até chegar no sucesso que ela é hoje pelo 7º ano seguido? Mais de 1.200 pessoas nós tivemos esse ano, né, Caio? Então foi um evento que estourou o norte. Falei para nós. Quase 1.500, Mac. Né? Na verdade, a gente está na 7ª edição, né? A prova, a corrida é uma modalidade que tem crescido muito, né? A quantidade de prova, e, enfim, eu falei antes também sobre a N possibilidades da corrida, né? Que não é só corrida de rua, tem corrida noturna, diurna, trilha, enfim. Especificamente sobre a Night Run. A Night Run é um projeto meu, né? Foi eu que idealizei ela lá em 2018. Sempre com o apoio e suporte da minha equipe, da minha galera ali da academia, né? Tanto na prova quanto o tempo que eu me ausentava da academia, né? Para organizar ela. Na nossa primeira edição, a gente teve próximo a 150 inscritos. E nessa última aí, na 7ª edição, quase 1.500 atletas, 1.480 atletas inscritos. Então, para mim, assim, é muito satisfatório ver que o projeto que lá a gente iniciou meio que na empolgação de uma pessoa que me incentivou no sentido, cara, um dia eu quero correr na tua prova, de eu ver pessoas que não corriam tendo a coragem de fazer uma prova, eu disse, por que não, né? Eu tenho uma ideia legal, já tinha participado de algumas provas noturnas, e eu via como um ponto muito forte que né, um atrativo muito grande o nosso autódromo, por vários quesitos, né, segurança, altimetria, a prova é gostosa de fazer, né, e por ser noturna ela se torna ainda mais gostosa. Então, o projeto saiu disso aí, do anseio de ver alguma coisa lá, de uma cobrança de uma profissional, uma corredora, e desenvolvemos esse projeto aí há 8 anos atrás. Legal. Cairo, então agora tu nos trouxe 8 anos atrás, né? Como é que foi essa construção? Primeiro ano, como tu nos trouxe, né? Foram 150 pessoas na primeira prova. Hoje, tu chegou à marca de quase 1.500 pessoas. Teve vários desafios, né? Acredito. Quais os principais desafios que tu enfrentou durante esses 8 anos de organização? Isso eu acredito que seja muito interessante, porque hoje a gente vê o sucesso, mas não conhece a história. Conta um pouquinho para nós. Mac daria vários podcasts aqui, né? Mas hoje a corrida não é só eu que organizo, né? Fui eu o idealizador. Hoje a gente se divide em 3 organizadores, né? O Pablo, o Éricles e eu. Além de todo o suporte da nossa equipe, de todo o pessoal que trabalha com a gente no dia da prova. Na organização somos nós 3 hoje, né? E eu não sei se para a próxima edição a gente não vai ter que aumentar esse número aí, porque dá bastante dor de cabeça. E eu digo que cada prova nos surpreende, nos gera novos desconfortos, nos gera novos desafios, né? Aquela época lá, quando era 150, era uma primeira prova, então a iluminação é um desafio no autódromo, a gente chama o tal calcanhar da Aquiles, né? Que é difícil porque tem poucos pontos. Hoje a nova gestão do autódromo já melhorou, já tem uma reta muito bem iluminada, ele já tem alguns pontos já fixos de iluminação lá, nos facilita bastante. A estrutura do autódromo também nos ajuda, mas naquele momento era uma coisa, hoje já é um suporte muito maior. Além da corrida, a gente gera outros movimentos, né? Que é para agregar. Como eu falei, a corrida é bem... a gente tenta trazer todo o público possível para ver. Porque quando tu convida, digamos, alguém para correr, automaticamente tu já se remete a um queniano, um atleta olímpico, um cara com aquele biotipo e diz, mas eu não vou correr. Sim. Cara, mas vai lá prestigiar, vai ter música, vai ter comida, vai ter atrativo, vai lá ver nossa corrida. Aí o cara chega lá e vê que não é só o queniano, que é todo biotipo. Então a gente faz todo um evento para todo o público aí, né? Na nossa ideia inicial foi desenvolver a corrida, né? Mostrar a corrida, ampliar o número de corredores na cidade e gerar esse atrativo pro pessoal. Hoje a gente faz todo um evento para agradar o nosso atleta, mas também para continuar trazendo gente. A gente vê que cada dia tem mais gente correndo na cidade e a gente vê que parcela disso a gente tem, né? A gente fica feliz por nós termos uma parcela de culpa nisso aí, né? De ter cada vez mais corredores. A gente vê que cada ano que a gente faz prova, tem um monte de gente que nunca correu, que vai lá se desafiar. Então é o nosso propósito, né? Além de
divulgar um ponto turístico da cidade, além de divulgar o esporte, gerar novos corredores, né? Que esse pessoal vá conhecer o esporte e tenha o prazer que a gente tem de correr. Sim, isso é muito bacana porque como tu trouxe agora, né, Cairo, ela não é a corrida, ela é um evento, mas que ele acontece no autódromo, mas não acontece somente no autódromo, ele impacta toda a comunidade, né? Como é que tu acredita que o evento desses 8 anos, né, ele vem impactando a comunidade dessa forma positiva? Como tu trouxe agora, por exemplo, um incentivo à prática esportiva, mas o que mais tu acredita que a Night Run trouxe para a comunidade como um fator positivo? Mac, hoje, prova com 1.500 inscritos numa cidade do nosso tamanho, é difícil de tu ver, cara. Então a gente fica muito lisonjeado de dizer, cara, nós fizemos uma prova acima da média, uma das maiores provas da região, a gente entregou uma ótima experiência para os atletas, né, que é o nosso cuidado, né, não é só o cara vir aqui correr, tchau, vai embora, não, a gente tem o atrativo de ter o autódromo, a gente tem o atrativo do pessoal poder fazer um churrasquinho na equipe, a gente tem o atrativo do Guaporé Music Festival, então a gente se preocupa com a experiência que o atleta tá vindo, né, levando bastante para esse ano, a gente vê, né, que no outro dia a gente vai almoçar fora, a gente vai em algum lugar, todo mundo comenta, cara, o que era o movimento nos restaurantes, cara, o que era isso é legal para nós, né, que daí dá uma visibilidade para a prova, mas para toda a comunidade é interessante. Tem muita gente que foi lá para baixo porque viu o movimento de gente descendo, tem muita gente que não lembrava da prova e quando viu os stories do pessoal postando que estava lá, acabou indo. Então é essa a ideia, né, nós gerar um evento, né? Hoje acredito que seja um dos maiores eventos esportivos da cidade, se não for o maior, porque quem esteve lá no final de semana viu aquele mar de gente correndo, a pista cheia de corredores, fora da pista muita gente assistindo, então é legal, não tinha noção quando eu fiz o primeiro evento que chegaria nesse porte, graças a todos os eventos, a todo o crescimento que a gente teve bem gradativo, hoje a gente consegue entregar uma experiência muito legal, sempre foi, né, mas sempre a gente tenta melhorar, e hoje chegou num porte que a gente diz, nossa, que baita prova que a gente entrega, e a tendência é a gente aumentar, melhorar a experiência, enfim, eu acredito que para toda a comunidade é importante, né? Desde o comércio até o movimento que gera no turismo, né? O pessoal vem aqui, conhece, vem cedo, tem muita gente que posa aqui, fica pro dia anterior, pro dia posterior ou vem antes. Enfim, eu acho que gera um movimento bem legal e bem positivo para a cidade. Show de bola. E, Cairo, 2026, 27, 28, 29, 30. Quais os teus objetivos dessa prova de hoje, pro futuro? O que tu espera? Não sei se tu pode também nos trazer um spoiler, porque a gente saiu agora desse final de semana dessa prova, mas também o pessoal já sai de uma prova já perguntando, Cairo, ano que vem como é que vai ser? O que a equipe tem planejado para as próximas etapas, para as próximas edições da Guaporé Night Run? Mac, então a gente tem um projeto, tá? Mas são ideias que a gente ainda não configurou, né? Ou tem uma ideia que ainda não foi sentada para pensar. Essa semana a gente tem uma reunião. A gente tem bastante divergência positiva, né? Que cada um tem uma ideia. Isso é ótimo. E isso foi super positivo nessa prova, né? Que os guris queriam de uma maneira, eu queria de outra. A gente conseguiu chegar num consenso que funcionou muito bem, né? Desde da chipagem, o pessoal que correu, todo mundo viu que ficou muito legal a maneira que a gente fez a prova. E é uma preocupação nossa, né? De conseguir fazer com que a prova flua bem. Pro ano que vem a gente ainda não definiu, a gente ainda tem essa divergência de se a gente quer aumentar público, se a gente quer aumentar a experiência, se a gente tem um suporte para isso. A gente sabe que por mais que o autódromo tenha suporte, estacionamento, banheiro, tudo mais, tem muita coisa a se melhorar. A gente viu que nesse ano a gente pecou em alguns detalhezinhos, não na experiência da prova, mas na experiência pós-prova e pré-prova. A gente teve até que atrasar um pouquinho a largada em virtude de teve chuva, teve outros percalços, teve outro evento junto, né? Então acabou dando um atrasinho que não é algo que a gente julga interessante, né? A gente sempre foi muito Caxias com isso. Hora da largada, obedecer a hora da largada, as crianças correm no cartódromo, então tem todo esse deslocamento. Mas a gente tem já algumas ideias. Eu não vou dividir contigo porque ainda não configurou, que ainda não sabe. Pode entregar os são ideias diferentes, mas ainda para esse ano vai sair novidade aí. A gente lança em breve no nosso Instagram ali, né? E a gente vem num outro momento para falar sobre ele. Não, show de bola. E até hoje, como tu trouxe, né? A Night Run entrega experiência. E isso é muito positivo, né? Cairo, então, hoje falamos sobre um pouco da tua vida, né? Da tua história até aqui. Falamos sobre a corrida de rua, sobre a modalidade, todos os cuidados que tem que se ter na modalidade. Falamos sobre a Guaporé Night Run, como ela iniciou até o sucesso que ela é hoje, né? Cerca de 1.500 pessoas participando da última edição. E a gente
trazendo já para o encerramento do nosso podcast, eu gostaria que tu trouxesse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão nos assistindo, sobre a corrida de rua, essa transição da saúde à competição. Traz uma mensagem para o público sobre a importância da corrida de rua e sobre essa expectativa. Mac, eu acho que a pessoa tem que se experimentar, né? Então o que eu digo é dê chance pro azar. Vai fazer uma vez, vai correr, vai brincar. Eu como educador físico, eu saliento muito que é importante a gente ter prazer na atividade que a gente faz, né? Hoje a gente tem N opções, né? Pedal, corrida, natação, musculação, enfim, que a pessoa busque uma modalidade que sinta prazer. E se for a corrida, que se experimente numa prova. Começa a treinar, vai pra lá, vai brincar, vai interagir com o pessoal, que com certeza vai gostar. E fica o convite também, né? 2026 tem a prova aí. Não. E em fevereiro, provavelmente, estão todos convidados para participar da próxima edição da Guaporé Night Run. Show de bola. Cairo, gostaria de te agradecer. Para nós, hoje é um marco inicial, né? O primeiro episódio do nosso podcast. Eu acho que a gente trouxe um tema super importante, que realmente, além de aliar a saúde, a competição é algo que está dentro da nossa comunidade, está dentro da nossa região, e não só da nossa região, que o mundo inteiro também está consumindo, que é a corrida de rua, como tu mesmo trouxe, é o esporte mais democrático que nós temos hoje. Então, eu gostaria de te agradecer, né, em nome do podcast, em nome de toda a nossa equipe aqui da rádio, a tua participação. Gostaria também de desejar sucesso nos teus eventos, né, na Guaporé Night Run 2026, na 2027, 2028, eventos que tu possa vir a realizar, que realmente a gente sabe que quando a gente coloca dedicação, né, a gente coloca empenho, a gente coloca amor para as coisas que a gente faz, a tendência é ela ter sucesso e crescer cada vez mais. Então, gostaria de te agradecer muito pela participação hoje. Gostaria também de agradecer, né, a todos que estão nos ouvindo. Cairo, a casa é tua, né? Sempre que tu tiver disponibilidade, a gente vai trazer outros temas futuramente, né, pra gente poder debater, até porque, né, é um tema super interessante e a área saúde é bem ampla. Beleza? Então, pessoal, gostaria de agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo através do Spotify, assistindo através do Facebook, Instagram e pelo YouTube. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais de conteúdo de uma forma leve e divertida e que a gente consiga informar vocês cada vez mais. E a todos vocês que têm o interesse de participar aqui conosco, né, que a gente consiga também estar de portas abertas, a rádio é de vocês, né, a casa é de vocês, passar aqui para tomar um café, para a gente trocar um pouco mais de ideias, poder contribuir um pouquinho mais, certo? Então esse foi o nosso primeiro episódio do Liberal Podcast, podcast da Rádio Liberal, e eu desejo a todos vocês uma boa noite e bora correr!